Olá, pessoal. Bem-vindos a esse evento aqui proporcionado pela Trustworks. Eu sou o Beto Santos, eu sou o head de toda a operação da Trustworks aqui na América Latina. É um prazer estar com vocês. A Trustworks é uma empresa de governança e de privacidade europeia, com uma presença global que já está atuando no Brasil desde o ano passado. E hoje a gente tem a honra aqui de estar juntos com vocês para falar um pouquinho sobre governança de AI, proteção de dados. E eu estou com dois grandes amigos aqui de mercado que a gente convidou para estar com vocês, para compartilhar. Então, eu estou com o Philip, que é o Head de Legal Senior da Wildlife Studio, uma grande empresa brasileira com presença global. E estou com a Érica, doutora Érica, que é uma grande autoridade, né, no mundo de privacidade e sempre nos apoiando cada vez mais sobre as novidades da NPD. Ela já participou com a gente de um outro webinar. Então, bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, a casa de vocês, sintam-se à vontade, e todos que estão aqui podem mandar perguntas aqui pelo LinkedIn, a gente vai conversando. Eu vou compartilhar também um pouquinho aqui um link sobre o case da Wildlife Studios, eu vou colocar aqui no LinkedIn para vocês também terem um pouquinho do entendimento de como foi esse case, mas eu tenho certeza que Érica e Felipe vão engrandecer aqui a nossa conversa. Bem-vindo a todos aqui. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Érica Costa. É um prazer estar aqui com vocês de novo na Trustworks. E um imenso prazer também, Felipe, estar com você aqui da Wildlife. E creio que esse debate vai ser bem engrandecedor. Bom, eu sou Érica Costa, sou advogada há 15 anos. Eu sou formada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco. Tenho pós-graduação em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, MBA pela Fundação Getúlio Vargas e um LLM, que é um mestrado em Direito em Proteção de Dados e Privacidades para GDPR e LGPD pela Universidade de Lisboa. Já trabalhei em empresas como Itaú Unibanco, Mercado Livre, fui advogada interna do mercadolivre.com, do walmart.com, da OneTrust e também da Safira e a Mobitech. E aqui, pessoal, é só um resumo. Se vocês quiserem também saber um pouco mais do meu background profissional, vocês podem colocar Érica Costa BR no LinkedIn, vocês vão me achar lá muito facilmente. Prazer, gente. Obrigado, Beto, pelo convite. Obrigado, Érica, pela organização toda. Sim, eu sou Senior Manager na Wildlife Studios. Eu conduzo a parte de privacidade. A Wildlife Studios é uma desenvolvedora e distribuidora de jogos mobile. Então, a gente é uma empresa com 14 anos, é uma empresa... Enfim, talvez uma das 10 maiores empresas privadas ali no mercado de mobile gaming. A gente está presente, enfim, os jogos são distribuídos em mais de 180 países. A gente tem escritórios espalhados por aí, Finlândia, Estados Unidos, Brasil, Argentina. E, enfim, é um prazer falar com vocês. Acho que vai ser super legal. Pessoal, eu vou explicar para vocês aqui a dinâmica de como vai ser nosso procedimento hoje aqui nesse webinar, tá? Eu ontem fiquei aqui preparando algumas perguntas, fui um pouco maquiavélica em algumas, e vou fazer algumas perguntas para o Philip sobre questões envolvendo LGPD, questões envolvendo os relatórios, tão temidos relatórios, o ROPA, o atendimento aos titulares de dados, a questão também de governança, não só de privacidade, mas também da governança para o tema do momento, inteligência artificial. Então, eu vou fazer algumas perguntas para o Philip, eu também vou interagir com ele, e vocês se sintam à vontade de fazer as perguntas no LinkedIn sobre o que vocês têm dúvidas, e, na medida do possível, sobrando tempo ao final, a gente responde. E se não der tempo, Beto vai me repassar todas essas perguntas e eu respondo para vocês. Eu, Beto, Philip, a gente responde para vocês na medida do possível, né? Então, vamos gerir aqui nosso tempo. Para a gente começar, como eu fiz a publicidade no meu LinkedIn sobre esse webinar, não vai ser usado nenhum tipo de juridiquês. Por quê? O público que está aqui, ele é tanto público jurídico como público de tecnologia da informação. Tem pessoas de RH, pessoas da área comercial, marketing, segurança da informação. Então, alguns momentos, vocês podem... O pessoal do jurídico pode achar um pouco...
muito simples o linguajar, mas temos que compreender que também temos todo tipo de público aqui, e que isso é importante, até como uma dica de quando vocês forem dar treinamento, vocês adequarem o linguajar para falar com todos os públicos, porque privacidade e AI, o jurídico é totalmente dependente dessas áreas paralelas, segurança da informação, tecnologia, infraestrutura, RH, todas as áreas da empresa. Então, sem juridiquês, e se eu falar algum juridiquês, vocês podem falar, Érica falou juridiquês, não entendi, explica o que é que você está falando, que eu repito para vocês, tá? Eu vou começar aqui com uma pergunta para a gente entender como é a empresa que Felipe trabalha, tá? Eu queria que você falasse, Felipe, um pouco mais sobre a Wildlife, qual setor que a Wildlife atua no mercado, você já deu um breve resumo, que país ela está presente, o que você puder, obviamente, números, assim, de quantidade de usuários, se você pudesse, nesse ponto. Para que nossa audiência entenda um pouco melhor esse cenário que a gente vai abordar tudo isso, inteligência artificial e a questão de governança de privacidade nos cases práticos que a gente vai trazendo aqui, tá bom? Então, me explica o que é o Wildlife, o que você faz, como é que funciona a empresa, toda essa questão. Bom, você vai ter que me cortar depois, Erika, senão eu vou passar a hora inteira falando sobre isso. A Wildlife, o mercado de game é um mercado super interessante. É um mercado super nichado, enfim, muda o gênero, muda tudo. Então, a Wildlife, para dar um pouco mais de contexto, é uma empresa que tem 14 anos. Começou com 2 irmãos, que, enfim, quando lançaram ali a App Store, eles fizeram um jogo e deu muito certo. Eles falaram, cara, tem um negócio aqui. E a empresa foi crescendo, 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 e hoje é esse monstro. A gente manteve a essência desde esse começo, e a gente continua trabalhando em jogos mobile. Então, o mercado de gaming ele é bem dividido entre mobile e console, PC. Então a gente trabalha só com mobile. Isso faz toda a diferença quando a gente fala sobre privacidade, porque os nossos clientes são, enfim, pessoas como nós três aqui com o celular na mão, e jogando ali jogos casuais. Então, nossos jogos são, por exemplo, a gente trabalha com jogos casuais de esporte, tem o Tennis Clash. Nesse momento tá rolando o Roland Garros, a gente tem uma parceria com eles, então o Tennis Clash é um jogo que é super grande e conhecido nesse meio. A gente tem jogos como Zuba, Castle Crush, que são jogos casuais, um gênero bem comum. Outros jogos, sei lá, Royal Match, por exemplo, tem uma pegada parecida. A gente tem alguns aplicativos, por exemplo, Color by Number, Colorfy, que são aplicativos de colorir. Então, a mesma lógica ali de um livro de colorir você tem no celular o aplicativo. A gente tem jogos no gênero que a gente chama de First Person Shooter, que é, no nosso caso, o Sniper 3D, que é um dos jogos principais da empresa. É um jogo que tem mais de 7 anos já no mercado e continua indo super bem. Então a gente tem um perfil bem aberto de jogos em diferentes gêneros. A gente tem jogos num subgênero que a gente chama de Match 3, que você junta 3 itens ali, você vai avançando. Puzzle também. Então, é bem diversificado, mas tudo mobile. E isso faz uma total diferença quando a gente fala sobre privacidade. Eu já entro mais nesse aspecto, mas o gênero ele dita muito sobre quais informações você coleta do seu usuário final, enfim, qual que é o risco para o usuário final. Então, tem jogos com muito mais ferramentas de comunicação, chat de texto, um chat de voz. Então, dependendo, você tem uma exigência ali enfim, uma necessidade de coletar mais informações ou menos, você consegue customizar qual que é o controle que você tem. Eu estou há 5 anos na Wildlife. Eu entrei como primeira contratação no time de privacidade. Então, é um cenário em evolução aqui dentro em relação à privacidade. Um primeiro momento a gente teve trabalho muito mais de entender como funcionava, que dados a gente coletava, onde, quando, em qual situação, como é que a gente podia customizar aquilo, como é que a gente podia colocar mais controles de pé, mapear mesmo a situação. Depois, a gente passou para um cenário muito mais de refinar processos, como é que a gente podia fazer algo de maneira escalável,
reduzir custo, reduzir tempo dedicado a uma certa atividade. Enfim, e chegou no momento em que a gente se preocupa muito mais hoje com questões como accountability, por exemplo, e como é que a gente documenta tudo de uma maneira adequada, como é que a gente faz uma gestão de riscos de uma maneira adequada. É uma delícia trabalhar com jogos, porque eu posso trabalhar com engenheiros, desenvolvedores, artistas, então, para cada exigência legal, ou para cada exigência das lojas, nossos parceiros principais são as lojas, como Apple e Google, que é por ali que os nossos usuários baixam os nossos jogos. Então, eles também têm as regras deles. Então, assim como isso é super interessante, acho que as pessoas não percebem isso tanto fora desse ambiente jurídico de jogos, mas assim como a gente tem lei de privacidade, reguladores, que a gente ouve bastante na mídia e lê bastante a respeito, os nossos reguladores em parte são também as lojas, como Apple e Google, eles têm as regras deles. Então, a gente também tem que se atentar às regras deles aqui na empresa. E é uma delícia poder trabalhar com desenvolvedores e engenheiros e falar: "Cara, como é que a gente vai então colocar alguma exigência de pé?". Então, por exemplo, as lojas elas exigem que a gente tenha de pé uma um botão de deleção de dados ali, deleção de conta, na verdade, em cada jogo. Então, putz, como é que a gente separa isso de uma exigência legal de deletar dados para não misturar os fluxos? Como é que a gente vai botar o botão, como é que vai ter que ser o desenho dele, como é que é a experiência do usuário? Isso tudo é super divertido. É um pouco do nosso dia a dia. Bacana. Felipe, vocês atuam exclusivamente no Brasil ou vocês têm abrangência global? Isso é um bom ponto. Então, Ah, um dos pontos positivos de a gente, distribuir os nossos jogos pelas lojas ali, Apple e Google, é que a gente disponibiliza os jogos, enfim, em todos os lugares, não importa onde você for, se você tiver ali acesso a uma App Store, ali, uma loja de aplicativos, você consegue baixar os nossos jogos. Então a gente tem, jogos disponíveis em mais de 180 países. Eh, eu até, enfim, o Beto foi onde eu escritório recentemente, mostrei para ele, a gente tem uma tela com um globo ali, mostrando ligado ali as luzinhas, onde tem gente jogando jogos e, enfim, fica o globo inteiro iluminado. É super legal de ver, às vezes você olha, você dá um zoom e fala: "Nossa, aqui nesse lugar tem alguém jogando". Então, é uma coisa super legal que a partir de enfim, a gente tem desenvolvedores um pouco espalhados, mas a maioria do pessoal tá no Brasil, a gente consegue acessar usuários do mundo inteiro. E a gente já teve mais de 4 bilhões de downloads. É é um número super legal, que a gente tem bastante orgulho. E então, enfim, eu não sei quantos usuários a gente tem por mês, isso varia um pouquinho, varia de acordo com lançamento de jogo, varia de acordo com, a aquisição de usuário ali, aquela parte de marketing, UA, que é uma parte importante no lançamento de novos jogos. Então, essa métrica eu não sei de cabeça, mas essa métrica histórica ali de downloads é uma métrica que a gente tem bastante orgulho. E isso é super legal, porque isso também significa que, do meu lado, eu preciso entender e eu preciso adaptar o nosso produto a diferentes regras. Então eu preciso entender o que que fala a lei na China, a lei na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Chile, no Brasil, na África do Sul, na Austrália, na Coreia do Sul, no Japão, e entender como é que a gente vai, enfim, customizar o que precisa ser customizado e como é que a gente vai gerar escala aonde a gente consegue. muito, muito bacana, Felipe. Pessoal, vocês podem ver que a operação de Philip é uma coisa gigantesca, inclusive mexe a questão do mobile, que quando vocês forem ver as aplicações, vocês vão ver aplicações mobile, aplicações web, toda essa questão. Então, além de ter 4 bilhões de downloads, 180 países, então é algo bem grande. Então, vocês vão pegar esses estudos de caso que a gente vai fazer aqui, esses debates, e vão pegar insights para vocês no seu dia a dia e adequar para vocês no seu dia. A Wildlife com a Trustworks, eles fizeram um estudo de caso. Eu vou chamar para a Beto para ele falar como foi o estudo de caso e logo em seguida a gente vai entrar para falar de roupa, de SARC, atendimento aos titulares de dados, inteligência artificial e governança. Beto, fica com você a palavra para você explicar um pouquinho como foi esse estudo de caso, essa sinergia entre Trustworks e a Wildlife com o Felipe. E Felipe me fala como foi um pouquinho dessa sinergia. A ideia, assim, para a gente foi uma alegria, uma honra, a gente está até comentando, né? Só o fato de conhecer
ao Life Studios, visitar o escritório, saber que é uma empresa brasileira que tem essa presença global, para mim já foi uma grande honra, uma grande alegria, e poder trabalhar juntos, né? Acho que o Philips tinha um grande desafio, né? Um time de privacidade reduzido, tendo que se adaptar com essas normas globais, né, de privacidade. Imagina quantas nacionalidades, de quantos países distintos, né, as pessoas estavam ali entrando para desfrutar ali dos games. E a ideia era isso, é como a gente podia auxiliar com a Trustworks, facilitar, acho, né? Facilitar a vida do Felipe ali, do time, né, no desenvolvimento dos seus processos de privacidade, toda a parte de governança. E ali a experiência para nós foi muito rica também, né? Poder ali, num prazo curto de tempo, poder auxiliar, poder ajudar nessa jornada, mas acima de tudo, dar liberdade, né? Dar liberdade para que as pessoas de privacidade do time do Philip, que eu sei que era um time que acabava tomando muito tempo no operacional, pudesse ser mais estratégico, né? Pudesse realmente ter liberdade para ser estratégico, e eu creio que é nisso onde a Trustworks pode realmente entregar o melhor ali para o Felipe, e hoje a gente está desfrutando desse case, é um case público, eu já coloquei aqui para vocês, como a Trustworks e o Wildlife Studios puderam chegar nesse grande resultado. Então, pessoal, ele já disponibilizou o link para vocês do estudo de caso da Wildlife com a Trustworks. Está no link para vocês, se vocês quiserem dar uma lida para entender como era a operação de privacidade antes e depois. Vocês dêem uma olhada. Qualquer dúvida, vocês podem contactar a Beto também, que no final ele vai colocar o LinkedIn dele, LinkedIn da Trustworks, o meu LinkedIn de Philip. Então, vocês têm vários canais para entrar em contato. Pessoal, agora vamos entrar agora no mão na massa, tá? Sempre antes de fazer uma pergunta, como a gente não sabe o público que está aqui, que não é só jurídica, também não é só tecnologia, eu vou explicar alguns conceitos, tá? O primeiro ponto que a gente vai falar vai ser sobre o ROPA, que em inglês é Record of Processing Activity, que em português migrou para um registro de operações, algo do tipo. Que você olha na nossa LGPD, você não tem o termo ROPA, registro de atividades sem registro de operações, artigo 37. GDPR, artigo 30, LGPD, artigo 37, tá? O que é esse ROPA que tanto se fala? É um documento ou um sistema que a empresa tem que ter para provar como ela coleta os dados, como ela usa os dados, onde ela armazena, como ela compartilha, como ela protege os dados, quais são os tipos de medidas de cibersegurança que ela utiliza. E também alguns dados adicionais, que é o nome do controlador, o DPO, a finalidade do tratamento, a base legal, a categoria de dados, a categoria dos titulares, tem crianças, adolescentes, idosos. Então, você tem vários tipos de categorias de titulares. Categoria de destinatários, seus operadores. Existe transferência internacional de dados? Sim, não? Para onde? Como? Qual a ferramenta que está sendo usada para a transferência internacional de dados, né? Outro ponto que usa muito é a questão dos prazos de retenção, medidas de segurança. Mas para que serve esse ROPA, Érica? Ele serve para mostrar a conformidade com a lei. Ah, Érica, então quer dizer que toda vez que eu tenho que todo mês bater na porta da NPD e levar o meu ROPA, esse documento? Não. É aquele documento que eu falo que é igual a um seguro. Você não quer usar nunca, mas tem que ter. Porque no dia que a ANPD pedir, você vai ter que ter esse documento. Por quê? Quando você vai olhar as resoluções de sanções, as resoluções de dosimetria, a resolução 1 e 4, você vai ver a questão que, se você não apresentar esse documento, sua sanção pode ser majorada. E se você apresenta, ela demonstra uma boa fé, uma boa instrumentalização e pode até acarretar numa redução da sua sanção, né? Então, esse ROPA, ele vai facilitar não só essa entrega de compliance, de conformidade com a autoridade, que no Brasil é NPD, mas também facilitar até auditorias internas da empresa. Facilita bastante, que, como eu falo para vocês, pessoal, proteção de dados, ele está entrelaçado com todas as áreas da empresa. Então, coloca isso na caixinha. Não é para ficar entregando a NPD todo mês, não existe isso. Quando ela solicitar, tem que ter. Imagina que é um seguro, isso. E quando você tem isso pronto, todo mundo sabe que o ROPA é um documento que dá um trabalho gigantesco para fazer. Você tem que ter a ferramenta correta para automatizar o máximo que você puder. E se a autoridade, quando ela está pedindo algum documento, ela está dando um prazo de 10 dias. Alguém consegue fazer um ROPA de uma empresa deste tamanho em 10 dias? Nunca. Então, você tem que estar com ele
Pronto. E também o ROPA é a base para você elaborar outro documento que chama RIPD, que para o português a gente traduz como relatório de impacto. Tudo isso que você falou, o que ele impacta na sua operação, tá? Legislação. No GDPR na Europa, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, artigo 30, no Brasil 37. Só que no Brasil tem que ficar atento a um pontinho. Ele fala: o controlador deverá. Quando você é advogado, você lê um artigo de lei, às vezes vem o poderá. Poderá é facultativo. Quando a lei fala deverá, é obrigatório. Então, é uma obrigatoriedade você ter esse registro de operações, tá? Então, e no finalzinho do artigo 37, na LGPD, ele fala assim, é obrigatório, você deverá manter o registro de operações de tratamento de dados, principalmente quando a sua base legal for o legítimo interesse. E eu digo a vocês que 80% das empresas usam o legítimo interesse como base legal. Então, guarda na caixinha isso também, a importância. Outro ponto para falar para vocês, a ANPD já lançou uma resolução, chama Resolução 2, que é sobre a questão dos agentes de tratamento de pequeno porte, que não é o caso da Wildlife. E para esses agentes de tratamento de pequeno porte, ela lançou um Excel bem básico para eles reportarem, mas não é toda empresa que pode usar aquele reporte Excel que a ANPD disponibilizou. Por quê? É só para agente de tratamento de pequeno porte, que a empresa é MEI, microempresa, startup, e que não estejam processando dados, tratando os dados de forma massiva, que não estejam tratando dados sensíveis, os dados sensíveis. Então, quase nenhuma empresa cabe nesse ponto. Só as empresas muito pequenas, com operação muito enxuta. E nisso e quando você vai ver essa questão do ATTP, que é a Agente de Tratamento de Pequeno Porte, que não é o caso aqui, ela vai, quando envolve criança, você não pode usar esse relatório. Quando envolve dados sensíveis, quando envolve largas casas e quando envolva monitoramento excessivo. Estou pegando a lei, não estou inventando canto nenhum, não, tá? Então, vocês veem que é quase impossível usar esse tipo, que é para pequena empresa. Então, grandes empresas, elas têm que ter uma ferramenta muito madura para captar. Até mesmo porque o ROPA, cada linhazinha é um tratamento. Cada linha é um tratamento de dados que você tem que colocar lá. Então, vocês vão todos o ROPA para grandes empresas, médio empresas ou empresas que tratem dados sensíveis, crianças, adolescentes, larga escala, monitoramento extensivo, ela tem que ter mais tópicos. Tem que ter a descrição detalhada do procedimento, tem que ter a avaliação do risco de cada operação, tem que ter mecanismos para mitigação de risco, procedimento de resposta a incidentes, e tem que ter uma atualização contínua. Você consegue fazer isso em um Excel, em um Word? Não. Tem que ter... Eu falo que o Word Excel é uma foto, está parada, ela não muda. Já um sistema, ele é um filme, ele está em constante atualização contínua, então é mais fácil para você administrar esta questão. Certo? O outro ponto que eu vou falar para vocês, o ROPA, todo mundo entendeu o que é ROPA, para que serve, que a gente vai falar sobre a prática do ROPA. E DSAR? DSAR é um nome chiquíssimo que falam para o atendimento aos titulares de dados. O linguajar juridiquês, importando esse termo de fora no inglês, DSAR, D-S-A-R, é o atendimento aos titulares. É a conexão da empresa com aquele titular de dados, né? E vocês já viram que a ANPD, meses atrás, ela autuou várias empresas, por não ter um canal de comunicação da ANPD com a empresa e dos titulares com a empresa. Não tinha nenhum DPO e nem tinha um canal de comunicação. E isso já está em processo fiscalizatório com possibilidade de multas. E as multas, as sanções, que não são só multas, podem chegar até 50 milhões de reais. Então, vocês têm que entender que vocês têm que ter esse aparato todo. Todos os relatórios obrigatórios, como os canais, a empresa é um canal de comunicação com o titular, que é o cliente, o consumidor, e com a autoridade. Ele fica no meio termo, através do DPO ou um canal de atendimento de acordo com os casos. Aí eu vou fazer uma pergunta para Felipe sobre DSAR e ROPA. Felipe, qual a importância para a empresa em atender os titulares de dados da forma mais transparente possível? DSAR, que é o atendimento ao cliente, apenas sendo uma obrigação... O DSAR é apenas uma obrigação regulatória, vocês só cumprem porque estão sendo obrigados, ou uma forma de atender e fidelizar o seu cliente?
Eu acho que com certeza é uma forma de fidelizar. Normalmente o usuário, o cliente, ele entra em contato quando ele tem ou algum tipo de problema já, então ele teve alguma, sei lá, dificuldade só com o conteúdo que ele comprou no jogo, alguma situação nesse sentido. Eh, É muito comum pra gente que a gente tenha, usuários que querem deletar os dados e por consequência a conta deles enfim, começar do zero. Mas é uma situação em que a pessoa entra em contato com você, querendo uma resposta, querendo um auxílio, eh, e é importante que você tenha algum tipo de fluxo que seja não só razoável, mas que seja respeitoso ali com os seus clientes finais. Eh, então, isso é difícil na prática, né? É difícil na prática porque, às vezes, o volume é muito grande de pedidos, às vezes é difícil operacionalizar, criar escala, então é difícil você puxar ali as informações daquele cliente em diferentes bases ou diferentes sistemas, ou mesmo deletar se esse é o pedido do seu cliente. Então, tem um aspecto operacional ali que precisa ser enfrentado e precisa ser azeitado, para que você consiga chegar no objetivo final, que é você, enfim, ter uma interface amigável e eficaz com o teu cliente. Eh, no fim das contas, quando chega no momento em que o cliente faz um pedido para você relacionado aos dados deles, ele está realmente buscando uma resolução, ele espera uma resposta e mais que esperar uma resposta, ele espera um desfecho positivo ali. Então, não só não deixar o cliente no vácuo, mas de fato dar uma resposta com uma resolução, eh, é algo que eu acho que é imprescindível. Bacana escutar isso. A gente falou de SAR, porque o de SAR, como a gente, aqui no Brasil, a gente já tem uma lei do consumidor muito rigorosa, então a gente meio que, para os advogados, para essa parte de solução de litígios, a gente já está meio familiarizado com isso e tem o bom atender. Porque o atender, você atende, você resolve aquele problema, evita que aquele problema no teleatendimento vire um processo judicial e mais demandas, mais encarece aqui a operação da empresa. Então, quando você responde no atendimento, você economiza para a empresa. Tem até formas de calcular isso. Quanto a empresa deixou de gastar porque você recebeu aquilo no atendimento. Agora vamos para o temível roupa, que é o terror de todo mundo para proteção de dados, que se você não tiver um aparato para resolver isso, é enlouquecer uma pessoa. Então, sobre o temível roubo, onde a maior parte das empresas nem sabem por onde começar, nem sabem, porque a lei ela é muito rasinha quando vai falar. Então, aí você vai lá para o roubo da Europa, o GDPR, pega um exemplo, junta com esse que a NPD colocou para pequenas empresas, mas fica faltando alguma coisa porque não cumpriu alguns outros artigos da regulamentação. Então, por isso que é muito bom ter essa questão de personalização dentro desse sistema, que você pode acrescentar quantas colunas e quantos critérios você quiser, né? Pergunto novamente. O roupa, ele trata-se apenas de uma forma de atender uma questão regulatória ou uma questão estratégica? Eu particularmente, vejo o roupa como uma questão estratégica, porque você responde fiscalização, responde auditoria, trata interno, descobre o problema, vê o fluxo do dado pessoal, você consegue até alimentar outras áreas com isso, né? Estrategicamente e estatisticamente também, né? É uma questão estratégica para conhecer melhor o ciclo de vida dos dados dentro da empresa. Então, eu queria ver assim, a questão, perguntar para você, como você vê o roupa como um aliado estratégico, além das funções de privacidade, né? Obviamente, também englobando as questões de privacidade. Acho que esse é um ponto central. Bom, acho que os 2 pontos são importantes. A questão regulatória é super importante, não tem como evitar, e hoje a minha percepção é que o regulador, ele não espera o mínimo, né, ele espera ver uma demonstração de quais cuidados você toma, quais medidas, quais boas práticas você adota. Então, o ter uma roupa, enfim, saudável, eh, de pé, é um é uma base. Então, claro que botar, enfim, tirar do chão é um desafio, mas, enfim, tem maneiras de você fazer isso e sistematizar, mas eu não tiraria, a importância disso. Agora, a questão de estratégia,
algo que fica, às vezes, um pouco negligenciado, um pouco deixado de lado na conversa, e não deveria ser, né? Eh, a minha experiência é uma experiência de aprender muito sobre o funcionamento da empresa. Então, como advogado, eu lidando com engenheiros e desenvolvedores, entender ali o fluxo de dados e entender que sistemas a gente usa para diferentes funcionalidades, me deu uma outra possibilidade de trabalhar com o meu time aqui, com o nosso time, com os parceiros internos. Entender melhor o trabalho deles, entender melhor o funcionamento da empresa, como é que cada pecinha funciona nessa engrenagem. Então, o Roupa é uma super ferramenta para isso. Eh, por outro lado, tem uma questão também de, acho que visibilidade, do programa. Acho que todo mundo sofre com orçamento e aprovação de orçamento e negociação interna. Então, o Roupa ele é uma oportunidade para você extrair informações relevantes sobre a sua operação, e você achar gargalos, achar pontos de melhoria, achar pontos em que e dar visibilidade para esses pontos. Então, acho que a partir de um Roupa bem estruturado, você consegue entender, enfim, de onde o dado está vindo, quem tem acesso, onde esse dado reside ali, onde é que essa informação é armazenada, eh, qual a justificativa, e a partir daí você consegue extrair algumas informações relevantes que você pode levar para, enfim, time de operações, time de finanças, engenharia, executivos, e usar isso como um embasamento para você eh, obter melhoras, obter mais, enfim, orçamento ali quando você está precisando resolver uma situação. É uma super fonte de métricas e um verdadeiro raio-x, eu acho, da operação da empresa. Então, ter ele bem estruturado, atualizado e sistematizado permite que você consiga abrir essa nova porta. Então, acho que resumindo, Érica, a maneira que eu veria é não como um entrave, e sim como uma oportunidade de você abrir uma porta nova ali no dia a dia. Não, eu sou totalmente, concordo plenamente com você sobre essa questão de ser, não ser um entrave, ser uma oportunidade, que eu venho trabalhando com a questão de jurídico preventivo, que se chama nesse meio, ou advogados in-house com mentalidade business, de deixar aquela sensação de que o jurídico é despesa, custo. Não é. O jurídico pode ser muito uma área estratégica da empresa, mas ele só se torna uma área estratégica quando ele se envolve com a área de produto, com a área de marketing, com as dores da empresa. E toda empresa que tem dor, esse dor envolve dado pessoal, envolve estatística proveniente desses dados pessoais, envolve o que aquele dado pessoal, aquele consumidor comprou, qual o estado que mais compra, qual produto que não vende para tal área, qual joguinho. Então, imagina o poder que se tem quando se tem essa base consolidada e o que você pode fazer com isso. Mas agora eu vou colocar Beto numa cilada, viu, Beto? Eu vou trazer você aqui para dentro do jogo e eu quero saber com você como é que a Trustworks pode ajudar empresas como a Wildlife, com tantas outras multinacionais que você já atendem, com essa questão do roupa, essa questão de atendimento ao titular de dados. Se ter qualquer tipo de ferramenta como a Trustworks facilita o trabalho, como é que esse trabalho é facilitado? Eu queria que você desse uma breve explanação aqui. Obrigado, Érica. Bom, de novo, né? Parabéns, Sirip. Eu acho que é incrível como vocês realmente tratam, né? A privacidade. Eu acho que é importante para a gente, né, saber que as empresas cuidam da nossa identidade, né? Acho que o nosso bem mais precioso é a identidade, saber que a Wildlife Studio tem essa preocupação. Acho que isso para mim é incrível. E aqui na Trustworks, o que a gente quer, como eu comentei no começo, né? Facilitar a vida, né? Então, hoje, né, seja no processo de roubo e criar todo esse ambiente para responder aos titulares, a Trustworks, por ter esse conhecimento global, a presença global, a gente consegue trazer muito da AI para auxiliar nesses processos, né? Uma grande fortaleza ali da plataforma da Trustworks, e para quem não conhece, eu convido a conhecer, depois eu mando um link aqui para vocês conhecerem, realmente a gente usa muito forte a AI, claro que com todo cuidado, com toda a governança, a gente tem uma solução de governança de AI também, mas é trazer a AI para facilitar o dia a dia. Então, melhores práticas, o que está acontecendo no mundo nessa situação, o que a gente sugere. Claro que assim, a gente sempre recomenda, né, uma interferência humana para depois validar o que a gente está sugerindo, mas a ideia da Trustworks é
através da plataforma, facilitar mesmo, né? Trazer as sugestões, trazer as melhores práticas de mercado. Então, você vai ver que em todo momento ali na plataforma, mesmo que você já tenha sua planilha de Excel, você está controlando o Excel, importa o Excel lá dentro, roda a AI vai validar, vamos ter um gap aqui, não tem um gap aqui, a gente sugere, mas a ideia realmente é facilitar, aproveitar o que as empresas já têm, lógico que a maioria das empresas já tem de alguma forma um tipo de adequação ao que a lei pede, mas assim, importa para dentro, a gente valida os gaps, sugere o que está faltando para você implementar. Então, acho que a grande fortaleza da Trustworks, né, auxiliar as empresas nessa jornada, com a roupa, com a resposta aos titulares, é facilitar. Eu volto ao ponto, é facilitar, é dar agilidade para que os times de privacidade sejam estratégicos, não sejam manuais. O nosso intuito é que os times possam ser estratégicos, como você disse, Érica, você tem um monte de dado ali, como que eu vou tratar melhor esse dado para ser mais efetivo numa campanha de marketing, com quem eu posso falar, o que eu posso oferecer, e o nosso papel é essa, não é, eu estou obedecendo, estou me adequando à lei porque vai ter uma punição, claro, uma lei é para isso, mas é muito mais do que isso, né? A hora que você tem todo esse programa de privacidade organizado, você consegue realmente trazer um resultado para a empresa. Né? Você pode mostrar, cara, a gente pode fazer isso de uma forma mais assertiva, a gente tem o consentimento das pessoas, a gente tem os dados das pessoas, o que a gente conhece, né? Como eu posso melhor endereçar. Acho que essa é a grande fortaleza da Trustworks para ajudar todos que estão aqui. O pessoal que me conhece sabe que eu sou assim alucinada por sistemas. Desde épocas que não existiam esses tipos de sistema, eu já usei uma ferramenta que era para o comercial. E a gente adaptou, que não existia ferramenta em 2010. A gente a empresa ganhou até um prêmio depois, pelo prêmio Novare, porque era uma coisa revolucionária. Dados, o jurídico ser alimentado por dados. O jurídico, normalmente, é conhecido como... Nós somos bombeiros, apagamos fogo. Quando o problema já aconteceu, a gente vai lá e apaga. Mas por que não consertar aquela fiação solta para que aquele incêndio não comece? Isso se chama jurídico preventivo, né? Então, ultrapassamos aqui a questão do roupa e do DSAR, que pode ser automatizado por ferramenta como a Trustworks. Então, e dá essa celeridade. E outra coisa, pessoal, os times de privacidade no Brasil, eles são times muito enxutos. Muito enxutos. E quando você tem uma ferramenta, você tem essa celeridade, você conseguir mandar para outra área o que precisa daquela outra área, ou para outra pessoa do seu time, você acompanhar essas diligências, porque é um mundo faraônico, é gigante, os ecossistemas são gigantes. Eu falo assim, quem trabalha com operação de dados e faz roupa, ele entende a operação da empresa inteira. Pode mudar de carreira jurídica para business, que você já está numa área maravilhosa, já conhece o business operation, que é a operação do negócio, né? Agora vamos para o tema mais quente do momento, né? A tão falada inteligência artificial. Pessoal, temos pessoas que não são da área técnica e temos pessoas também que estão começando o direito que não sabem o que é inteligência artificial, qual a diferença de inteligência artificial para uma decisão automatizada. Eu vou explicar para vocês. Inteligência artificial, bem resumidamente e bem rasamente, que se a gente for aprofundar, a gente vai até domingo da semana que vem falando só sobre o conceito do que é inteligência artificial. Mas é uma área da ciência da computação que desenvolve sistemas capazes de realizar tarefas que exigiriam inteligência humana, como reconhecimento de padrões, aprendizado, tomada de decisão, tradução, previsão e muitos outros pontos. Eles botam uns nomes mais chiques, como machine learning, que é aprendizado da máquina. Tem vários nomes chiquíssimos nessa questão, mas vocês vão ver que é a questão de... É um sistema que pensa como um humano. Aquela inteligência artificial, ela pode aprender com os dados. Quando um sistema é bem alimentado, o próprio sistema ele pode aprender. Então, isso é inteligência artificial. Ele pode ou não atuar de uma forma autônoma. E a maior parte das inteligências artificiais tem tecnologias que simulam capacidades humanas como raciocínio, aprendizado, até adaptação. As inteligências artificiais conseguem se adaptar a situações. Érica, então quer dizer que quando eu pego meu celular, eu vou no site da companhia elétrica e boto Disque 1 para isso, Disque 2 para aquilo. Aquilo é inteligência artificial? Talvez. Mas, em princípio, não. Aquilo é uma questão de automação. Se sim, segue este fluxo. Se não, segue outro fluxo. Então, decisões automatizadas são ações tomadas por sistemas computacionais sem intervenção humana direta, com base em regras
pré-programadas. Podem ser baseadas em AI, ou em regras fixas, ou até em estatísticas. Então, é um ecossistema gigantesco, porque eu vejo muita gente confundindo o que é decisão, o que é automação, o que é decisão automatizada, o que é automação, o que é inteligência artificial. Então, vocês têm que só aprender a diferenciar esses pontos, tá? Agora, vamos para a questão da inteligência artificial no mundo. Pessoal, isso é uma revolução. Inteligência artificial é o mesmo sentimento que a gente teve nos anos quando a internet surgiu. Todo mundo tinha medo, ninguém queria usar, e quem usou começou na frente e despontou. Então, quando você também já usa inteligência artificial Gente, inteligência artificial não é de hoje, não, tá? É hype, ela tá em voga, ela tá muito bem mencionada, mas já é algo bem antigo. Hoje, ela está potencializada por conta das tecnologias que a gente tem. AI. Érica, tem lei no Brasil falando sobre inteligência artificial? Não. Uma lei geral? Não tem. Temos algumas coisas esparsas e dezenas de projetos de lei. Érica, projeto de lei está valendo? Não. Projeto de lei precisa passar por uma questão legislativa que vai para o Senado, os deputados, vai e volta para aprovar aquela lei. Pode ter o presidente pode dizer não concordo, que chama veto presidencial, então tem toda uma logística para isso. Mas, Érica, em que eu posso me basear hoje, sem a lei no Brasil, para a inteligência artificial? A União Europeia, que tem a legislação geral de proteção de dados deles lá, eles já têm o AI Act. Quando vocês verem Act, A-C-T, é lei. Então, é Lei de Inteligência Artificial, tá? Então, é uma lei ampla e ela é do ano passado, 2024. Então, ela está fresquinha. Ela é muito boa, só que ela não está plenamente acabada. O que essa lei tem? A lei os projetos de lei que tem no Brasil, eles são muito baseados nessa regulamentação da Europa. Então, se você conseguir ler, e tem a versão em português, conseguir ler a versão da Europa, você consegue até antecipar o que vai vir para cá, porque a LGPD, quando você olha, comparando com o GDPR, não são irmãs, mas são primas, bem próximas. Então, o que tem nessa AI Act lá na Europa? Ele classifica as inteligências artificiais por níveis de risco, seja ele baixo, médio, alto e até inaceitável. Guardem bem essa palavra, inaceitável. É acima do alto. Ele trata também com a questão de transparências e auditoria, para você conseguir entender como aquilo foi programado, qual a inteligência por trás, como foi criado aquele algoritmo. Então, também tem a questão de colocar na balança eu ter processos mais rápidos, automatizados, com inteligência artificial, aí vem a questão de ética, direitos humanos, responsabilização. Eu responsabilizo quem? O dono da empresa, o programador, o chefe do programador, o gerente da área. Quem é que é responsabilizado por isso? Então, as regras têm que estar claras. Quem será responsabilizado? Tem um caso nos Estados Unidos que eles programaram inteligências artificiais para programar câmeras, que toda vez... É um absurdo que eu vou falar agora, gente. A gente está em 2025 e eu vou falar um absurdo. Eles programaram, os programadores, que toda vez que a câmera pegasse uma pessoa de estatura X, de um corpo, dizia mais ou menos como era o corpo, que tivesse tatuagens e que tivesse em pele negra, olha o absurdo, era para entrar numa classificação de possível meliante. Olha a questão de preconceito, ou do programador, ou foi a ordem do chefe do programador que fez aquilo. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, para evitar essas questões de preconceitos. Érica, você só está falando do Brasil e Europa. Estados Unidos, eles não têm uma lei federal nem para privacidade ainda. Estados Unidos, pessoal, a Constituição deles, 50 estados, eles têm muitas regulamentações estaduais e regulamentações setoriais para saúde, para criança, então eles têm, esse é o mecanismo dele. Érica, eu acho errado. Você não tem que achar nada, porque é o meio que a Constituição americana é feita. Então, você está no Brasil, obedece a lei brasileira. Está nos Estados Unidos, tem que entender que é a forma legislativa deles. Mas eles têm orientações voltadas voluntárias, como eles têm, se vocês quiserem anotar, chama Bill of Rights, que é uma proteção contra preconceitos, a questão menciona privacidade, escalabilidade, explicabilidade. Tem algoritmo que nem o programador depois entende o que ele programou. É uma caixa preta. Então, assim, a lei quer que a pessoa que programou, ela consiga, em um determinado momento de fiscalização, explicar o que está dentro daquela inteligência artificial. No Brasil, se vocês quiserem anotar, a gente tem
dezenas de projetos de lei, mas tem 3 que eu queria trazer relevância para vocês. É o projeto de lei, vocês botam PL, que é projeto de lei 2338 de 2023, o projeto de lei 526 de 2025 e o projeto de lei 759 de 2025. O 526 e o 759, eles já foram apensados. Érica, o que é apensado? Que negócio difícil esse linguajar jurídico. Apensado, imagina que você pegou um clipe e juntou 2 papéis. Juntou um projeto de lei com outro projeto de lei e vamos tramitar separados, porém tendo convergências. Tá? Então, vamos lá. O projeto que é mais falado no Brasil é o 2338 de 2023, que é baseado em princípios de direitos humanos, é muito parecido com a regulamentação da Europa. Então, dê uma lida lá, porque quando você vai já conseguir antever o que vai acontecer. A questão de não discriminação, a questão de segurança, transparência, propõe classificação igual da União Europeia. Ele sugere criação de uma agência reguladora, mais uma agência reguladora, que seria a Autoridade Nacional de IA, a ANIA. Quem estiver aí procurando nome para filha, ANIA, nome novo. E, desculpa a brincadeira, pessoal, mas também tem outro debate que a própria ANPD e a Anatel estão meio que querendo saber quem vai ser a autoridade para regular essas questões, né? Também falta consenso político, e também tem um risco muito grande de excesso de regulação e talvez bloquear a inovação, que nenhum país quer. Porque quando você fala não pode, não faça, não deixo, então você começa a travar a inovação nos países, né? Érica, o que é que impactos esse AI pode ter na minha empresa? Pessoal, tem que ter pontos que devem ser observados. A responsabilidade e a prestação de contas. Que quando você vê uma pessoa de proteção de dados falando accountability, é a questão de prestar contas. Como você prestar contas para a autoridade, como você prestar contas para a sociedade, para o titular de dados, para outras áreas da empresa, né? E a questão também, assim, quem é responsável pelas decisões tomadas nos sistemas? É a AI? Aí tem a questão de AI generativa, que a gente vai entrar nesse ponto, mas é o programador? É o chefe? Como eu já vim falando para você. Então tem que ter toda essa questão. Tem que ter um treinamento com os programadores sobre AI. Outra questão, o mecanismo de supervisão humana. O humano consegue supervisionar aquela AI gerada, daquele algoritmo? E vem a questão também de transparência e até um tema que eu estou até pensando em escrever um artigo sobre isso. Ética algorítmica. Qual a ética que tem aplicada dentro daquele algoritmo, daquela programação? Né? Deixar de ser uma caixa preta e trazer essa questão dessas lógicas de decisões e elas serem compreensíveis. Outro ponto que a gente tem que ficar muito atento é a questão de riscos reputacionais e legais. É a questão do viés. Viés é a questão, em inglês é bias, o preconceito sobre algo, a tendência de você ser preconceituoso com algo, em geral, algoritmo preconceituoso. E também essa questão de necessidade de compliance digital, bem como a questão que, em inglês, eles falam data-driven, que é tomar decisões baseadas em dados. Você é dirigido por uma tomada de decisão que é baseada em dados. E as decisões são mais rápidas, e a gente hoje opera com grande volume de dados. Imagina, o Felipe falou que eles operaram com bilhões de downloads. Então, são bilhões. Imagina a quantidade de dados que eles têm das pessoais. E essa questão você também pode usar nesse processo de governança de AI, você também pode revisar os seus processos decisórios. Como a gente falou para o ROPA, como a gente falou para o DISAR, que é o atendimento ao titular, a governança de inteligência artificial pode revisar todos os seus processos decisórios. Vou treinar aquele programador antes dele gerar, vou treinar todo o time, vou validar antes de ir para o ar, uma validação prévia. Talvez. Então, revisar as políticas internas, que a gente vê muita política de proteção de dados. Eu vejo pouquíssimas políticas de inteligência artificial. E as empresas já estão usando inteligência artificial, né? Governança de dados, cibersegurança e toda essa questão de integridade tecnológica. Então, esse é o contexto sobre AI e as dificuldades que o mercado tá enfrentando sobre isso. Agora, com essa breve, não tão breve, bem longa, estendida explicação, eu vou fazer uma pergunta para o Felipe sobre AI. AI ou inteligência artificial. A pergunta que não quer calar, Felipe. Devemos, como empresa, evitar, ter medo, proibir ou mergulhar de cabeça na inteligência artificial? Será que a AI é um caminho sem volta ou vai ser igual a umas redes sociais que criaram, o pessoal usou uma semana e depois ninguém usou mais? Eu acho que depende muito do modelo de negócio da empresa, do mercado que ela está inserida, e da estratégia ali
adotada. Por exemplo, no nosso caso, em gaming, todo mundo vê muita oportunidade em ganhar mais produtividade no desenvolvimento de criativos, por exemplo. Então, vou te dar um exemplo. A gente, quando vai desenvolver um jogo novo, a gente, enfim, começa com a ideação do projeto, testa métricas, aí cria um projeto, enfim, se as métricas são mais promissoras, a gente vai para um protótipo, e ali o protótipo a gente testa o jogo contra algumas métricas, enfim, um período mais longo, aí, se bem sucedido, a gente, enfim, é um funil, a gente vai passando para alfa, e de alfa a gente passa para beta. Então, um pouquinho de como a gente faz. Para cada fase, a gente tem um certo grau de maturidade que esse jogo ele tem que ter. E isso envolve uma quantidade de animadores, artistas, enfim, músicos, todo mundo que está trabalhando ali para fazer os bonecos, os personagens, as animações, a árvore no fundo, a maçã em cima da árvore, o céu, o sol. Tudo isso é um trabalho de alguém ali desenhando e fazendo. Então, existe uma possibilidade de AI, por exemplo, você usar como um placeholder ali. Então, algo que você possa colocar no estágio mais inicial, enquanto é uma ideação, um protótipo, algo que não é explorado comercialmente, só para você testar métricas. É uma possibilidade. Você pode usar AI para questões totalmente administrativas, enfim, automatizar questões financeiras, você pode usar para, enfim, revisão de texto, o que for, a infinita, enfim, a quantidade de ofertas de soluções. Acho que nesse sentido não parece ter muito volta, acho que é algo bem positivo. A questão é como cada empresa, de acordo com cada mercado, ela escolhe usar essa tecnologia, acho que faz sentido estrategicamente para ela. Eu, dentro do departamento jurídico da Wildlife, eu uso, por exemplo, o ConsciousWorks eu uso para me ajudar a identificar soluções, identificar riscos, identificar medidas. Claro que existe uma revisão, claro que existe uma olhada ali antes de confirmar qualquer coisa, mas a minha prioridade, por exemplo, é ganhar escala, ganhar eficiência. Então, eu busco soluções que me deem enfim, que sejam meio que catalisadores ali do trabalho e me ajudem a ganhar escala. Bacana. Eu falo que eu sou uma dependente de inteligência artificial hoje em dia. Eu chego ao ponto de, quando eu vou ao mercado, eu falo, faça uma lista de compra para mim que tem que ter isso, itens e prepare as receitas. Estou nessa dependência de inteligência artificial hoje em dia, na minha vida pessoal e muito mais na minha vida profissional. Ok, a gente falou aqui de inteligência artificial e eu quero perguntar para você a questão aqui. Falamos de questões de privacidade, relatórios de privacidade. Agora vamos falar de governança. Okay? Tem todos esses relatórios, todas essas questões. A questão de como você interpreta, faz, vê, prevê. A questão da governança para os temas de privacidade, proteção de dados e a questão de inteligência artificial dentro da empresa, que você poderia falar boas práticas, algo que tentou, não deu certo, voltou, rebobinou e tentou fazer outra forma diferente. Então, dá um parâmetro para mim, a importância da governança e como você interpreta toda essa questão. Boa. Bom, enfim, acho que não existe uma regra única, pelo contrário, diferentes empresas têm diferentes contextos, diferentes objetos de negócio, diferentes graus de investimento, coletam, enfim, ou um volume ou uma sensibilidade diferente ali de informações dos clientes. No nosso caso, mas que a gente tem um volume alto de clientes ali, de usuários, os dados eles são muito pouco sensíveis. A gente não tem o usuário não cria conta, a gente não pergunta nome, não pergunta idade, não pergunta endereço, a gente não recebe informação de pagamento. Então isso é muito positivo por um lado. Agora, o que é um desafio para mim? O desafio para mim é a escala. Então, a gente tem um time pequeno, em que a gente precisa muito de eficiência. A gente precisa garantir que a gente está cumprindo com diversas leis, com um volume reduzido de trabalho. Então, uma maneira que a gente
faz isso buscando parceiros. Por exemplo, aqui a gente está falando, é claro, sobre Trustworks e roupa e DSAR, que permitem que a gente consiga ganhar escala e colocar a solução de pé com um alto grau de acuracidade e que seja algo escalável, mantendo o nosso padrão ali de qualidade. Então, em relação à roupa, a minha preocupação sempre foi de garantir que, bom, a minha empresa ela muda a organização ali, quem faz o que muito rapidamente. Então isso sempre foi um desafio para mim. Como é que eu mantenho roupa atualizado, sendo que o cara que era data engineer, hoje agora virou um gestor de projeto. O sistema que a gente usava para tal coisa, agora a gente começou a usar outro. Então, uma solução que permita que eu mantenha esse registro, esse histórico atualizado e entenda o fluxo de dados, sem que eu precise dedicar 30 horas para aquilo, era algo que era absolutamente necessário. Então, isso para mim é uma super prioridade. Eu entendo que diferentes empresas têm diferentes necessidades, esse é algo que para mim é super importante. Em relação a DSAR, a gente sabe que no nosso contexto, quando o usuário chega para a gente com um pedido, o cliente chega para a gente com um pedido relacionado aos dados deles, são momentos em que o usuário ele quer ter uma resposta rápida, razoável, ele quer ter uma resolução. Então, a nossa procura foi por colocar algo de pé em que a gente conseguisse, dar uma resposta rápida, customizada de acordo com o pedido ali, o tipo de situação, e que fosse fácil de integrar com os nossos sistemas para que a gente pudesse cumprir com aquilo. Então, isso foi super importante. Então, a gente conseguiu botar algo de pé em que o usuário, por exemplo, se ele pede para deletar os dados dele, a gente consegue verificar ali a origem, a gente consegue automatizar ali a deleção no nosso sistema e dar uma resposta para o usuário, em que o usuário consegue checar o status, o que é um super ganho para a gente. E em relação a AI, eu falo super rapidinho, Érica, acho que a grande dificuldade é que está todo mundo tentando entender como começar. Então, no nosso caso, a maneira em que a gente lida com isso e faz a governança de AI, entender como os nossos funcionários usam, que tipo de solução usa AI. É claro que tem soluções que você desenvolve, seus desenvolvedores desenvolvem e usam AI, mas tem sistemas que todos nós usamos que tem ali uma funcionalidade ou outra que ou eles alegam ou de fato usam AI. Então, como você cataloga e como você identifica o risco daquela específica solução, e a partir daí como é que você aloca responsabilidades, era a nossa prioridade inicial. Então, nosso trabalho aqui de governança foi de identificar soluções, catalogar ali o risco, de acordo com esse critério que você falou ali, e alocar responsabilidades e começar daí. Então, mais um ponto de partida do que um ponto de chegada em relação à AI. Felipe, muito obrigada. O pessoal do marketing já mandou uma mensagem, gente, tá quase em cima da hora, então eu vou ficar sem fazer 2 perguntas para você. E o pessoal que fez perguntas pode enviar para Beto, para mim, que eu respondo uma a uma para essa questão. Beto, eu queria que você desse uma palavra final, como essa questão da sinergia entre a Trustworks com a Wildlife. E eu acho que você tem alguma coisa para dar para o pessoal aqui, para falar para eles, não sei, eu escutei aqui um boato. É verdade, bom, antes de tudo agradecer a todos, obrigado, Felipe, obrigado você, Érica, por nos presentear com essa hora aqui, né, sobre esse ponto que é muito importante, né, toda essa parte de privacidade, governança de AI, né, o que a gente viveu, né, nesse período todo com o Wildlife Studio, é o que a gente quer proporcionar também a todos que estão aqui, né, nessa jornada de privacidade, essa jornada de governança de AI, a gente sabe o quanto isso é importante, né, a gente olha, como o Felipe comentou, né, a AI ela é uma ferramenta, o que importa são as pessoas que estão por trás, sempre tem um humano por trás que tem que dar esse direcionamento no uso, e acho que isso é muito importante. Então, o que a gente quer presentear a todos aqui é oferecer um teste gratuito de toda a plataforma de governança de AI da Trustworks. Eu vou deixar o link aqui para todo mundo que participou aqui com a gente, ficou até o final. Eu vou liberar o link aqui para vocês terem a oportunidade de conhecer a plataforma, fazer um teste em toda essa parte de governança de AI, que eu tenho certeza que vai engrandecer muito a jornada de vocês. Mas obrigado de novo, Felipe e Érica, pela oportunidade, por esse momento. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos.
perguntas, podem enviar para mim lá no meu privado do meu LinkedIn, eu respondo para vocês. Beto colocou o link, se vocês não viram aqui, é Érica com C, Costa, BR. Então, vocês colocam lá, eu respondo para vocês. Usem esse teste gratuito que o Beto deu. Eu usei, é muito bacana a plataforma. Então, vocês vão ver a inteligência artificial dentro do SAR, dentro do Roupa, as questões de governança. É muito interessante. E ele é bem fácil de você manejar, ele é bem limpo, ele é bem fácil de você colocar as colunas. Eu falo que ele é um Excel dos tempos modernos, programado, inteligência artificial, é um combo assim, de tudo que a gente precisa, usa, e uma ferramenta só que o Felipe já está usando, eu já testei também. Então, bom dia para vocês, pessoal, e é isso que eu quero falar aqui para vocês. Tenham um bom almoço, um bom trabalho, não sei qual horário que vocês estão escutando essa transmissão. Obrigado, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.